Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez, retomando o Livro dos Espíritos comentado para umbandistas. Estamos no capítulo 4, Princípio Vital, né? Então aqui a gente vai falar no item 2, a vida e a morte. Kardec começa, são duas perguntas, mais ou menos a mesma coisa. Ele pergunta o seguinte: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Aí a espiritualidade vai responder: a exaustão dos órgãos. Aqui ele está falando causa da morte, se não for uma causa por acidente, a causa natural, tá? Pergunta 68. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Aí a espiritualidade vai responder: sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Então ele está falando o seguinte: olha, como é que naturalmente o ser orgânico morre, se desagrega? Ele vai falando, olha, com a exaustão dos órgãos que ocorrem ali. E dentro disso ele faz uma subpergunta onde ele fala: olha, isso você pode comparar isso com uma máquina, onde a máquina quebra? Sim, pode comparar com uma máquina, sim. O corpo humano é uma máquina, né? E ele dá continuidade. Por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? Aí a espiritualidade vai responder: o coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que a lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Então, assim, a gente tem no corpo humano órgãos essenciais. O cérebro é um órgão essencial, o coração é um órgão essencial, o sistema circulatório, no caso, representado pelo coração, e o sangue circulando por esse processo, o fígado, o rim, todos esses órgãos são importantes para a manutenção da vida e eles se correlacionam entre si, né? Então não adianta você falar assim: o coração é mais importante, o cérebro é mais importante, o rim é mais importante, as glândulas são mais importantes. O corpo ele funciona como engrenagens, né? Então, o coração é uma máquina de vida, e a gente já falou, vamos passar para a próxima. Aqui, a pergunta 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Então, a gente já falou que o ser orgânico ele é dotado do princípio vital, o combustível que o anima, né? Então ele pergunta: aonde vai a matéria e o princípio vital depois que ocorre a morte do corpo físico? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Então aqui a gente está falando de duas formas de matéria. A matéria física e uma matéria mais quintessenciada, que é uma variação do fluido cósmico universal. Então a matéria física, nesse plano que nós estamos, ela retorna para formar novos elementos. O princípio vital é a mesma coisa, só que num campo mais etéreo. Ele volta para o fluido cósmico universal para formar novos princípios e outras formas de energia. Aí ele tem uma nota. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres, o princípio vital retorna à massa. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o, para novamente o desenvolverem essa fonte, logo que deixarem de existir. Então, vamos dar continuidade. Os órgãos estão, aqui é uma nota de Kardec, os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a
todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Então é o que ele está falando. Olha, existem alguns órgãos essenciais e esses órgãos essenciais eles estão impregnados desse fluido, né? E vamos colocar aqui, o fluido vital ele circula pelo organismo através do sangue, né? Então a energia desse fluido vital ele circula pelo sangue e através dessa energia o corpo em algumas circunstâncias ele pode se restabelecer, mas em outras fica mais difícil porque esse fluido se esvai, né? Então mais ou menos a mesma coisa que foi falado aqui. Então, vamos lá. Os órgãos reagem, mais ou menos, necessariamente uns sobre os outros. Isso é certo. Então, o coração no sistema circulatório, o sistema digestivo, o sistema respiratório, eles estão todos em harmonia, certo? Então, eles vão tendo um conjunto de aonde um termina, o outro interage um com o outro e vai promovendo o estabelecimento da vida no corpo humano. Então, por exemplo, se o pulmão parar, agora nessa época de problemas pulmonares, pode também interferir no sistema cardíaco, pode interferir no sistema de oxigenação cerebral, pode interferir no sistema regulatório de hormônios e um conjunto de coisas, né? Quando uma causa, eu vou continuar, quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjam, como um relógio gasto pelo uso, ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Então vamos dar continuidade, é aquilo que a gente falou. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial. Então imagina o seguinte, olha, eu tenho um liquidificador. Esse liquidificador eu coloco ele na tomada. Naquela tomada tem energia, mas ele só vai funcionar internamente, ele está energizado, mas tem um botão que liga e desliga. Aí ele vai dar continuidade aqui. Esse aparelho recebe eletricidade e conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial, e só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como uma pilha de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno de vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. Então ele está falando, olha, você tem ali um aparelho, você colocou ele está energizado. Você clicou, ele está funcionando. E todos os outros aparelhos vão estar em comunhão um com o outro. Se um parar por falta de energia dentro daquilo, todos os outros também vão parar. E aí realmente ocorre a morte do sistema. Vamos dar continuidade. A quantidade de fluido vital, isso aqui é muito importante, galera. A quantidade do fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, uma média de o ser humano viver hoje está numa média de 75 anos, certo? Então a média do fluido vital para um ser humano dura 75 anos. A mesma vamos colocar, para um cachorro, a quantidade de fluido para a estrutura orgânica de um cachorro dura 13, 15 anos.
entre 13 e 15 anos. Então não é a mesma quantidade para todos os seres. Aí ele continua, varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, ou seja, então na mesma espécie tem gente que vai receber fluido para chegar, por exemplo, a 90 anos e outros que vão receber fluidos mais ou menos até 85 anos. Isso, por que depois nós vamos chegar lá, mas por que isso ocorre? Por causa da reencarnação, meus irmãos. Então tem gente que precisa um tanto de tempo para a reencarnação, tem outros que precisam de outro tanto de tempo para a sua reencarnação. Isso é uma das explicações. Aí ele vai dar nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Ou seja, uma mesma espécie, a espécie humana, elas vão receber quantidade de fluido vital diferente por cada individualidade. Na média, nós vamos ter um pouco a mais. Há os que, então, estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. Ou seja, são pessoas com mais capacidade, pessoas mais doadoras desse fluido. A gente vai dar continuidade, depois eu vou explicar tudo isso aqui, porque tem uma outra parte que é importante. A quantidade de fluido vital se esgota. Ou seja, quando você recebe uma quantidade de fluido vindo da encarnação, ele dura uma quantidade de tempo. Vamos colocar 80 anos. Mas, mediante o teu estilo de vida, você pode fazer com que esse fluido perdure um pouco mais. Você pode fazer com que esse fluido perdure um pouco menos. Aí eu vou dar continuidade. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida pela quantidade de fluido, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Ou seja, ele está falando da necessidade da alimentação, porque quando você consome o fluido vital que está presente numa carne, o fluido vital que está presente numa planta, ele também é transferido para você. Aí ele vai dar continuidade. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode doá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a se extinguir. Ou seja, ele está falando da doação de fluido vital, de energia que cada um tem. E essa energia, ela se renova através da alimentação, pelos hábitos de vida e por atividades que vão renovar. Atividades mentais, atividades emocionais, atividades espirituais e hábitos de vida, como exercícios físicos, alimentação adequada e assim por diante. E ele está falando uma coisa importante, que corrobora com a gente, falando sobre o passe. O passe é um doador de fluido. E nós podemos transferir esse fluido para alguém quando você tem em quantidades abundantes. Vamos dar continuidade aqui. Então aqui é só uma exemplificação, né, do ciclo de vida. A gente recebe o fluido no momento da encarnação, no momento da concepção, a gente recebe uma quantidade de fluido. Esse fluido, ele perdura durante um tempo, como foi falado. Ele não está só contido no teu corpo, ele pode ser transferido. Aqui é uma exemplificação. Vamos colocar aqui muitos passes que são feitos através das mãos. Vamos dar continuidade. Aqui falando da energia dos corpos, com uma correlação da energia que tem no órgão fluido vital com a energia que estão ligada aos chakras. Vamos dar continuidade. Aqui é um ciclo onde você tem um fluido exuberante e o fluido vai se extinguindo. Aqui nos seres orgânicos, tanto pode estar no ser orgânico vegetal como no animal.
Aqui a gente falando sobre a questão da vida e da morte, porque é muito diferente o ser espiritual que habita o corpo físico. Né? O corpo físico se extingue, mas a vida pode continuar, a vida espiritual. Então aqui é a mesma coisa. E acredito que aqui mais uma imagem. Acabou aqui a nossa explicação do Livro dos Espíritos hoje, meus irmãos. Então a gente fique para a próxima, para a gente ter um estudo. A partir de agora a gente vai entrar em assuntos mais interessantes e eu estou animado para isso. Axé, meus irmãos.